deixar isso bem claro, porque às vezes a gente acaba confundindo algumas coisas. Então, independente do que eu penso, independente do que eu acho, independente da minha ideologia, eu estou aqui para falar tecnicamente com os senhores, tá? Nós não estamos aqui, como Secretaria de Saúde, para trazer nenhum dado, não trazer alguma informação, ou trazer alguma coisa em relação à tentativa de mudança de opinião de ninguém. Respeitamos e muito a opinião de cada um de vocês que está aqui hoje. Mesmo porque a gente compreende muito do que se passa em relação às dúvidas que a gente vem vivendo desde que começou essa pandemia. Essa compreensão ela tem que ser bem clara, que a gente não está aqui para impor nada para ninguém. No entanto, como técnica, eu trouxe aqui para vocês uma fala bem breve. Nós somos pautados por algumas legislações. E da mesma forma que o chefe manda, a gente faz aquilo que nos é imposto em relação ao serviço. O que nós temos em relação à Secretaria de Saúde, e acredito que isso também vai se aplicar aos demais que estão aqui para fazer essa fala posterior. Nós recebemos algumas normativas, e essas normativas colocaram para nós a vacina da Covid como uma vacina dentro do Programa Nacional de Imunização. E ela passou, desde então, a incorporar aquilo que a gente tem no PNI. A partir do momento que o Ministério da Saúde, a Anvisa, eles colocaram essa vacina dentro do PNI, ela passa a ser para nós um item obrigatório para todas as crianças, na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos. Até aí temos uma situação. Além disso, nós temos a questão do Estado do Paraná, pontualmente, que tem uma lei estadual que trata para nós da obrigatoriedade da emissão de declaração em relação à regularidade vacinal, principalmente isso vinculado à situação da educação. Então, para que as crianças possam fazer a matrícula. Isso não impede que elas sejam matriculadas na rede estadual ou na rede municipal de ensino. Mas nós precisamos emitir se a criança está em dia ou não com as vacinas que estão lá naquele elenco de todas as vacinas que a gente precisa ter em dia das nossas crianças. Então, volto a falar, conforme está previsto lá no Programa Nacional de Imunização. Até aí temos duas situações em relação a essa situação. Uma estadual e a outra que vem para nós em relação ao Ministério da Saúde. Além de toda essa situação, nós temos a questão do ECA. No artigo 14 do ECA, ele traz que é obrigatória a vacinação conforme as autoridades sanitárias a colocam para os serviços de saúde. Então, nós utilizamos como critério justamente essa situação, que o ECA nos impõe que nós temos que ter essas vacinas, né, nas crianças. Então, são duas legislações que acabam falando junto. Como servidores da saúde, pontualmente como pessoas que estão acompanhando essas crianças em relação à sua imunização, o que é que nós temos? Todas as crianças que passam por nossas unidades de saúde, que estão dentro da faixa etária, acabam tendo a sua avaliação em relação à vacina. E são ofertados para os pais, querem ou não querem fazer. Ninguém teve nenhuma criança aqui do município, até onde eu tenho um relato, que tenha feito a vacina obrigado. Que nós tenhamos ido lá, pegado essas crianças dentro de uma residência, ou mesmo dentro das escolas, sem que os pais tenham conhecimento e que tenham autorizado que seja realizada essa vacina. Mediante a recusa dos pais em realizar qualquer uma das vacinas, não é especificamente a vacina da Covid, qualquer vacina. Se o pai se recusar a fazer a vacina da febre amarela, se o pai se recusar a fazer a vacina do sarampo, se o pai se recusar a fazer a vacina do tétano, sem que ela seja devidamente justificada, a gente acaba encaminhando isso ao Conselho Tutelar. Encaminhando ao Conselho Tutelar, o Conselho faz novas medidas e aí depois o pessoal do Conselho vai dizer qual é o trâmite deles. Então, nós encaminhamos ao órgão de proteção para a criança. Então, a nossa parte é proteger essa criança. Posso só mais um segundo? Para proteger essa criança, 2 minutos? Proteger essa criança em relação ao quê? A que ela tenha as vacinas preconizadas no calendário vacinal, que as autoridades sanitárias da Anvisa, e não do município de Santa Teresa, colocaram lá no Programa Nacional de Imunização. Então, a gente segue aquilo que está nos estudos da Anvisa. Então, independente de qualquer situação, a gente segue aquilo. Se a Anvisa tem a vacina como obrigatória, a gente coloca ela como obrigatória. A partir do momento que não é obrigatório, que eu não vi até hoje 21 anos de profissão e tenha sido retirada alguma vacina, a gente deixa de exigir ela como sendo um componente da imunização. Então, só para deixar isso bem claro para os senhores, nós não estamos aqui impondo a vacinação. Quem nos impõe a solicitação de que as vacinas estejam em dia, ela é regulamentada pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, e nós somente fazemos o quê? A gente continua aquele processo que nos é imposto.
Então, essa comunicação ela é feita ao Conselho a partir do momento que há a recusa. Já nos questionaram em relação à questão de ter uma declaração, um atestado médico. Os atestados médicos, não somos nós que questionamos. Todos os atestados, independente da vacina, não é uma situação exclusiva da Covid, todo e qualquer atestado que contraindique uma vacina, ele é encaminhado para a Regional de Saúde, que faz o encaminhamento desta para o PNI. Para o pessoal do nível central, que é do CRIE, que é dos imunoespeciais. Algumas vacinas possuem uma outra vacina que é possível ser aplicada, outras não. Então, tudo que a gente tem de vacinação, a gente acaba encaminhando para lá. Não tendo uma vacina que a substitua, o Conselho Tutelar acaba fazendo o encaminhamento desse para que sejam tomadas as medidas cabíveis e para avaliar se aquela situação ela tem uma outra possibilidade de ser conduzida ou não. Então, não somos nós quem impomos essas regras, são as regras que nos são impostas. Muito obrigado pelo momento para poder explanar para vocês. Obrigado, Fran. Na ordem aqui da inscrição, agora fala a conselheira Alzina.